Irmãos, o sermão de hoje está em Gênesis 22, 7. Uma pergunta feita por Isaac. E a pergunta que Isaac vai fazer está no texto. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão estava indo sacrificar o seu filho Isaque, porque Deus a mandou que fizesse isso. Eles estavam agora já no lugar onde Abraão deveria sacrificar seu filho Isaque. E Isaque faz essa pergunta: pai, está aqui o fogo, pai, está aqui a lenha, tá aqui, tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E nós sabemos, e vamos ver isso, que Deus providencia. Mas essa pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro que deve ser morto? Essa pergunta ecoou ao longo da história, até João Batista respondê-la. Esta pergunta que foi feita por Isaac: onde está o cordeiro? Esta pergunta permaneceu no ar por pelo menos 1400 anos. Uma pergunta que foi respondida em João capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Quando Jesus aparece ali, João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus, o identifica. Ele não o chama de Jesus, ele o chama Cordeiro, porque o Cordeiro é aquele que deveria ser sacrificado e morrer em nosso favor. Então João Batista é aquele que vem e prepara o caminho do Senhor, a fim de que Jesus, o Cordeiro de Deus, seja entregue por nós, em nosso favor, e morra na cruz pelos nossos pecados. Onde está o Cordeiro? E qual é o poder deste sangue, do sangue de Jesus? Vemos em Gênesis capítulo 22, versículo 13, que Deus providencia um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. E vai falar para Abraão: Abraão, como você não me negou o seu único filho, eu vou te abençoar, e a sua descendência será bendita. Olhe para as estrelas do céu, e se você pode contá-las, assim será a sua descendência. Abraão foi justificado pela fé em Deus, quando não negou o seu único filho, mas Deus não permitiu que Isaque morresse, porque Deus tinha um outro plano. Isaque era pecador, e não adiantaria nada Isaque morrer. Precisava alguém que não tivesse nenhum pecado morrer em nosso lugar. E por isso João 3,16 vai dizer que Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito. Ele o enviou para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ele é o Cordeiro, ele é o Filho unigênito, o único Filho, o Filho unigênito do Pai. Então o sangue de Jesus. E lá em Levíticos 17, versículo 11, está escrito que a vida está no sangue. Jesus na cruz por nós derramou até a sua última gota de sangue, ou seja, a sua vida. A vida de Cristo foi esvaziada naquela cruz, substituindo eu e você na cruz do Calvário. Portanto, o sacrifício de Cristo é um sacrifício vicário, substitutivo. Ele morreu em meu e seu lugar, para que tivéssemos vida e vida eterna. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus
Não é um caminho para Deus. Jesus é o único caminho para Deus. E Ele morreu no nosso lugar, naquela cruz. Como diz em João 10:10, Ele disse: eu vim com um propósito, para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Jesus não só morre por nós naquela cruz, nos substituindo e pagando pelos nossos pecados, mas ainda mais, Ele vem com o propósito de nos trazer vida, e vida em abundância. Em segundo lugar, a gente vê em Êxodo 12, versículo 5, na Páscoa, e a Páscoa significa passagem. Lá na Páscoa de Êxodo, nós vemos que o sangue também é derramado. Esse Êxodo 12, 5 está falando que o cordeiro não podia ter nenhum defeito, ele tem que ser sem nenhuma mácula, ele precisa ser perfeito. Esse cordeiro está apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus. Portanto, a Páscoa do Êxodo é uma sombra daquilo que deveria acontecer e acontece na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas lá no versículo 13 do capítulo 12, Deus vai dizer assim: quando eu vir o sangue, eu passarei, e eu não vou matar o primogênito que tiver naquela casa, a morte não vai entrar naquela casa, porque quando eu vir o sangue, passarei sobre ela. É muito importante entendermos isso, que Deus não disse quando eu vir as suas boas obras, Deus não disse quando eu ver você lá na igreja, Deus não disse quando você estiver batizado, Deus não disse quando você tiver feito isso ou aquilo. Deus disse: quando eu vir o sangue, eu passarei. Isso combina com 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz que o sangue de Jesus, o seu sangue, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Deus, quando olha para nós, Ele não está procurando as nossas obras para que sejamos justificados, porque nunca entraríamos no céu pelas nossas obras. Como nos ensina Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda boa obra que Deus separou de antemão, para que andássemos nelas. Deus, quando olha para nós, Ele precisa ver o sangue aplicado na nossa vida. Não é saber que Jesus morreu na cruz, não é saber que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, mas é confessar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, que garantirá a você e a mim a vida eterna. Porque está escrito em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquela cruz, eu e você recebemos perdão de todos os nossos pecados, porque o sangue de Jesus purifica do pecado. Portanto, não há mais o direito de Satanás acusar ninguém acerca dos seus pecados. Por quê? Porque Apocalipse 12, versículo 11, diz que os crentes, os filhos de Deus, venceram Satanás, o adversário, pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da palavra. Ninguém pode acusar você de nada. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus te justificou, justificado você está. Existem muitas pessoas que estão sofrendo com tantos pensamentos, com tantos erros,
Mas pastor, eu cometi adultério por 10 anos. Se você confessar o seu pecado, Deus te purifica desse pecado, e você é limpo, e você está perdoado, e definitivamente perdoado deste pecado. Mas algumas pessoas dizem, mas eu não me sinto perdoado. Você não tem que sentir, você tem que crer. O evangelho não tem nada a ver com sentimento, o evangelho tem a ver com fé, e fé na palavra de Deus. Se Deus disse que você está perdoado, ainda que dentro de você uma voz diga não está, você precisa mandá-la se calar e dizer estou sim, porque o sangue de Jesus me purifica e me limpa de todo o pecado. Como está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, aonde afirma, não por meio de sangue de bode, 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de todas as obras mortas. Existem coisas na nossa mente que nos acusam, que nos perturbam, que nos fazem mal, e muitos cristãos estão vivendo essa batalha nas suas mentes, e vivem atormentados e às vezes tristes, por um pensamento que vem como uma seta, para roubar deles a alegria e tirar-lhes a paz. Quando isso acontecer com você, lembre-se, o sangue de Jesus pode purificar a sua consciência de todas as obras mortas, desde que você confesse ao Senhor os seus pecados. Porque é o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Não há lugar para nenhum pensamento mais de acusação na sua mente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos justifica, quem nos condenará? Portanto, irmãos amados, esta purificação, esta limpeza, a salvação, a graça é mérito de Deus e não nosso. Nós recebemos pela graça de Deus. Aceite isso. Você não trabalha pela salvação, você recebe a salvação. Mas em terceiro lugar, ainda, irmãos, é importante eu dizer, existem muitos cristãos que têm medo da morte, que vivem com medo da morte. Mas eu preciso também te dizer esta noite que a morte não tem nenhuma força sobre os cristãos. Porque lá está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, onde o apóstolo Paulo vai dizer, o aguilhão da morte, o pecado, e a força do pecado e a lei, o 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo capítulo ele também diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte no Calvário. Nós não temos medo da morte. A única coisa que a morte pode fazer com um cristão é dar uma carona para ele até a presença de Deus. Mais nada. A morte não é problema para quem crer em Deus. Não temos medo da morte, porque o sangue de Jesus nos deu vida eterna. Porque o sangue de Jesus abriu o céu para nós. O sangue de Jesus abre a porta para o Espírito Santo. Êxodo 24:8 vai dizer que Moisés aspergiu sobre o povo o sangue. Mas não é o sangue de Jesus, era um sangue de animal, ele tipificava o sangue de Cristo, não era o sangue de Cristo. Por isso que Êxodo 25:8, Deus diz, construam um tabernáculo, que eu vou habitar no meio de vocês. Mas não dentro de vocês, no meio de vocês, no tabernáculo. Mas quando Jesus morre na cruz por nós, e nós aceitamos o seu sacrifício vicário e substitutivo em nossa vida, nesta hora,
O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos salva, nos justifica, nos redime. E somos limpos, e aí o Espírito Santo não precisa mais habitar agora num tabernáculo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de cada um de nós, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, onde o apóstolo Paulo vai dizer: vocês não sabem, vocês são santuário de Deus, templo do Espírito Santo do Altíssimo. Porque pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo entra e habita dentro de nós, porque estamos limpos pelo sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. Quando participamos da ceia, precisamos entender sobre o sangue, porque este sangue é que nos comprou naquela cruz. Como está escrito em 1 Pedro 18 e 19, que diz, põe para mim lá, 1 Pedro 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro. Veja a figura que o apóstolo Paulo usa. Ele usa a prata e o ouro, que era aquilo que tinha mais valor diante dos homens em sua época. Se vocês não foram comprados nem por ouro e nem por prata, ele continua, que vocês foram resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou com o sangue dele. Nossa vida não é mais nossa, nossa vida é dele. Como diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículos 8 e 9, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Se você confessou Jesus, você não pertence mais a você mesmo. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Quando você participar da ceia, lembre-se que você não se pertence mais, você pertence a Ele. Ele te resgatou e Ele te comprou com a moeda mais cara que existe. Deus te comprou com a moeda mais cara que existe. A moeda mais cara que existe é o sangue do Filho dele. Esse é o valor que você tem para Deus. Por isso, nunca diga no seu coração: eu não tenho valor. Quantos crentes eu já atendi que disseram para mim: eu quero me matar, eu tenho pensado em suicidar-se, em me suicidar, eu tenho pensado em desistir de tudo, eu tenho baixa autoestima, eu não tenho valor, as pessoas não me dão valor. Eu quero dizer uma coisa para você muito séria nessa noite. Deus disse que você vale o sangue do Filho dele, todo o sangue. Veja o valor que Deus dá a você. Nunca mais diga: eu não tenho valor. Você foi comprado pelo preço mais caro que poderia ser pago, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda, irmãos, o sangue de Jesus abre a sepultura. Hebreus 13, 20. Está escrito lá que pelo sangue Jesus voltou dos mortos. Ele venceu a morte. A sepultura é aberta no último dia por causa do sangue de Jesus. E em último lugar, o sangue de Jesus abre o céu. Hebreus 9, 12. É pelo sangue que ele entra no lugar santíssimo. Eu queria que você entendesse essa noite que a história do sangue na Bíblia, ela é como um fio escarlate que passa por toda a Escritura.
A primeira menção do sangue está lá com Isaque. Aquele cordeiro é morto e o sangue vai para o chão. Mas no segundo sacrifício do cordeiro, o sangue não vai mais para o chão. Agora o sangue vai para os umbrais das portas, conforme está em Êxodo 12. E no terceiro, o sangue não vai mais para os umbrais das portas, e nem para o chão. Mas Êxodo 24:8 diz que o sangue tocou as pessoas. Quarto, quando Jesus Cristo, na ceia, e celebrando a última ceia, a ceia do Senhor, ele disse em João, capítulo 5 ou 6, 56, disse: tomai todos e bebei, este é o meu sangue. Agora veja que o sangue não foi para o chão, o sangue não foi para os umbrais das portas, o sangue não foi aspergido, mas Jesus disse: tomai todos e bebei. Ele foi primeiro para o chão, depois foi para o umbral da porta, depois foi aspergido, e Jesus disse: bebam. Bebam o meu sangue, porque sangue é vida, e quem bebe do meu sangue tem vida comigo, parte comigo a vida eterna. Perceba também na história do sangue, que o primeiro sangue salvou um homem, Isaque. O segundo sangue em Êxodo 12 salvou uma família na Páscoa. O terceiro sangue vai mostrar em Isaías 53 que salva uma nação. Mas a quarta vez que menciona o sangue, Jesus, ele morre por todos os homens. E também pelo sangue, ele venceu Satanás e todos os seus demônios. E também pelo sangue, ele o aproximou de Deus. E também pelo sangue, Jesus abriu o céu para nós. E também pelo sangue, Jesus purifica a nossa consciência. E também pelo sangue, Jesus purifica os nossos pecados. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pai querido, nós queremos participar agora da ceia do Senhor. E quando participamos da ceia do Senhor, eu vou pedir já que os diáconos tomem a posição aqui na frente, por favor. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós olhamos para o passado e vemos que desde o início o Senhor já tinha planejado tudo para nos salvar. Nessa noite nós queremos dizer: Senhor, muito obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício em nosso favor na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor foi esbofeteado, humilhado, surrado, negado, traído, falsamente acusado, humilhado, escarnecido, pendurado numa cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde. E o Senhor olhou nos nossos olhos e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, muito obrigado por toda a paciência, amor, renúncia, sacrifício, dedicação e principalmente porque o Senhor morreu no nosso lugar. Quando participamos da ceia, conseguimos enxergar isso. Conseguimos enxergar que somos alvo de um grande amor e que fomos comprados por um alto preço. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida digna de tão grande sacrifício. Amém.